Então, Romanos, capítulo 7, dando sequência à pregação aqui da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, de 7 a 12, irmãos. Romanos, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Diz assim a palavra de Deus, para mim e para você. Ouça com fé a leitura da Escritura. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento, santo e justo e bom. Até aqui a palavra de Deus nesta noite. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus, o nosso coração, Senhor, é grato a Ti por esta hora, porque o Senhor vem falar com cada um de nós, na medida de nossa necessidade, por meio da exposição pública da Tua palavra. Palavra, ó Deus, que o Senhor revelou lá no primeiro século, e com o mesmo poder, a mesma graça, a mesma eficácia, pelo mesmo Espírito, alcança nossas vidas aqui hoje, para que possamos conhecê-lo mais, para que possamos nos conhecer mais, e assim, ó Pai, na dependência do Teu Santo Espírito, vivermos esta palavra em nossos dias, para a glória do Teu nome, para o nosso bem, para a expansão do Teu reino. Ó Deus, nós clamamos nessa hora o auxílio, a iluminação do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Deus, o Senhor conhece cada filho Teu que está aqui, cada um que o Senhor levantou, que o Senhor despertou, que o Senhor moveu para trazer aqui nesta noite, diante dessa palavra. Deus, que o Senhor repreenda o inimigo, para que ele não roube essa palavra do coração dos Teus filhos. Fala conosco, ó Deus. Muito obrigado pela Tua igreja aqui reunida. Que privilégio é podermos ouvir a voz do Senhor por meio da pregação da Tua palavra, ó Deus. Assim nós oramos, confiados não em nós, mas nos méritos, no sangue e no nome poderoso do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus amados, na pregação anterior, capítulo 7, nos primeiros 6 versículos, o que nós vimos? Vocês se lembram do título aqui dessa pregação? Mortos para a lei de Deus. A lei de Deus, Paulo disse, logo no versículo 1 do capítulo 7, ela alcança toda a humanidade. E olha que interessante, toda a humanidade, sem exceção, está debaixo das obrigações e dos preceitos da lei de Deus. E ele dá um exemplo de uma lei que também alcança um relacionamento. A lei conjugal, ela rege a vida dos cônjuges, enquanto eles vivem, Paulo vai dizer. Da mesma forma, a lei de Deus rege a totalidade da vida do ser humano. Da mesma forma como a lei dentro do casamento. Enquanto os cônjuges estão vivos um ao lado do outro, eles estão debaixo de direitos e obrigações de uma lei conjugal. Agora, Paulo disse, morrendo um dos cônjuges, o que acontece com o outro? Ele fica livre para se casar com outra pessoa. Ok, agora ele vai fazer uma aplicação para o nosso relacionamento com a lei de Deus. Do mesmo modo, ele vai dizer, a lei de Deus, ela era um marido severo, exigia perfeição que o pecador, aqui, a sua esposa, jamais pode dar, em razão do pecado. E daí ele era condenado quando a desobedecia. E o que aconteceu quando veio o Evangelho? Libertação dessa condenação. Quando veio o Evangelho, meus amados, Jesus Cristo, como um novo marido, fez o quê? Esse pecador que vivia tendo que dar satisfações, obras, para um marido durão, a lei para ser salvo, não podendo ser por conta do seu pecado, veio Jesus como um novo marido, e aí esse pecador morreu para o seu antigo marido.
O antigo marido é a lei de Moisés, como um sistema de salvação pelas obras. Esse pecador agora, unido a Cristo, o seu novo marido pelo Evangelho, casado com o Senhor, a Bíblia fala da igreja como a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, ele foi libertado da condenação dos seus pecados diante da lei. Ele não deve mais satisfação a esse antigo marido, à lei, como sistema de obras, não como padrão de santidade e vida, nós vamos ver, mas como sistema de obras. Paulo falou isso na pregação que vimos. O crente, unido a Cristo, unido ao seu novo marido, morreu para a condenação da lei de Deus quando nasceu de novo. E é muito interessante o que ele fala nos versículos 5 e 6 do capítulo 7. Aqui, Paulo mostra os dois tipos de pessoas na humanidade. A humanidade está separada em dois grupos de pessoas. No versículo 5, ele vai falar de uma humanidade sem Cristo, que ainda, deve satisfação para o maridão, a lei de Moisés. E para ser salvo vai ter que cumprir estritamente todos os mandamentos. Olha o versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, em nossa vida, a fim de frutificarem para a morte. Claro, os desejos caídos do meu coração, sem o domínio do Espírito Santo, praticavam obras que quebravam a lei o tempo todo, transgrediam a lei de Deus o tempo todo, e o castigo da lei é a morte. Essa é a humanidade sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem a libertação da escravidão e do domínio do pecado. E olha que interessante, irmãos, olha o verbo aí no versículo 5, porque quando vivíamos segundo a carne, primeira pessoa do plural, o próprio apóstolo se inclui aí. Ele está dizendo, antes de conhecer Jesus, eu também vivia assim. A humildade de Paulo me choca, irmãos, porque hoje dentro de igrejas a gente tem tantos ungidos intocáveis, pessoas que são cultuadas verdadeiramente como celebridades, pessoas que estão acima de todos na santidade. Olha o próprio apóstolo Paulo reconhecendo, eu era miserável, estava condenado diante da lei de Deus também, antes de conhecer o Evangelho. E o versículo 6 mostra a outra parte da humanidade, a igreja. Olha o 6, agora porém, está vendo a conjunção aí? Porém, ele vai dizer algo que contraria o que ele disse antes. Libertados da lei, da condenação da lei pelas nossas obras. Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, a obediência à lei para ser salvo. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Porque Cristo fez na cruz por nós. De modo que servimos em novidade de espírito. Ou seja, agora ele tem o Espírito Santo. E não na caducidade da letra. Olha que interessante. Esse versículo 6 aí em especial, ele vai dizer que a letra da lei, suas prescrições frias, mata, porque ela exige algo que nós pecadores não podemos dar. Nós não conseguimos cumprir os mandamentos em razão de nossos pecados. Então a lei, como um marido durão, nos mata. Mas pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, libertos do domínio do pecado, da condenação da lei, o cristão, na dependência do Espírito Santo, Paulo está dizendo, ganhou vida, e vida eterna, irmãos, ao se casar com Jesus Cristo na sua conversão. Nós vimos tudo isso na última pregação. E agora? Bom, agora, pode ser que algum judeu, ainda muito novo na fé, algum judeu que havia abraçado a fé cristã, ele era do judaísmo, mas ele ouviu a pregação da palavra, ele entendeu que Jesus o salvaria da condenação da lei, ele creu, mas ele ainda era neófito. Neófito é alguém novo na fé. Pode ser que uma pessoa dessa, ao ler a carta de Paulo em seus dias, ele ficasse achando que Paulo, ele desmereceu demais a lei de Moisés, comparando-a com um marido durão, por exemplo, já que ele falou que a lei foi dada para que se cale toda a boca diante dela. Ele falou isso no capítulo 3, versículo 19. Ele também falou de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, capítulo 3, versículo 20, que o homem é justificado, é declarado inocente pela fé, independentemente das obras da lei. Ele falou isso no capítulo 3, 28, de que o cristão não está debaixo da lei, sim da graça.
Ele falou no capítulo 6, versículo 14, de que o cristão morreu para a lei. Capítulo 7, versículo 4. Então, amados, diante de tudo isso que Paulo havia afirmado, alguém poderia estar pensando o seguinte: peraí, será que a lei de Moisés em si é pecado? Ou tem prazer em levar as pessoas a pecar em razão dos seus mandamentos que não podem ser cumpridos? A lei é pecado? Ela não salva pelas obras que exige, mas condena o pecador? Então, será que ela é ruim? Então, é isso que Paulo quer responder nessa primeira parte aí do capítulo 7, que nós vamos ver hoje, se assim Deus permitir, mostrando a sua própria experiência de vida, a de Paulo, antes de conhecer o Evangelho, e o poder condenatório da lei de Deus, em razão dos seus pecados, ele ainda enquanto judeu, enquanto fariseu. Paulo, amados, ele vai confessar aqui, Paulo estava cego para a força condenatória da lei de Deus, para o seu próprio pecado, vivendo como se a lei de Moisés não fosse condená-lo por suas obras. O judeu tinha esse orgulho espiritual, não é? Nós somos descendência de Abraão. Lá em João capítulo 8 acusam Jesus até. Falou: Jesus, você não sabe nem quem é teu pai. Nós somos filhos de Abraão, descendência de Abraão. Nas entrelinhas ficou assim, né, sublinhado. E por isso estamos salvos pelas obras de Abraão. A fé de Abraão será imputada a nós e nós seremos salvos. Paulo entendeu nada disso. E ele vai explicar isso aqui. Daí o título desse sermão. Fiquei pensando, né? Olha o título: O pecador e a lei de Deus. Um relacionamento perigoso. O que Paulo fala aqui apenas nesses 5 versículos? Primeiramente, 3 divisões simples do texto. Versículos 7 e 8, Paulo vai dizer que a lei dá força ao pecado. Versículo 9, ele vai dizer que o pecado mata o pecador diante da lei. Versículos 10 e 12, ele vai defender a santidade da lei. Claro, o problema não é a lei, a gente vai ver. Ele vai dizer que a lei é santa. O pecado é quem engana e mata. Então vamos ver aqui a primeira divisão desse texto, onde Paulo vai deixar claro para os seus leitores e para mim e para você nessa noite, que a lei de Moisés, ela na verdade dá força ao pecado. Veja aí comigo o versículo 7 novamente. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Olha que interessante. Olha a pergunta. Que diremos, pois? Alguém pode estar pensando, peraí, Paulo, então a lei é pecado? Viram aí a pergunta inicial? É a lei pecado? A lei aqui, irmãos, é a Torá. É o sistema da lei mosaica para ganhar o favor de Deus por suas obras. A lei de Moisés, ela foi dada para destruir e depravar espiritualmente o homem? Daí a necessidade de se ver livre dela, Paulo? E ele responde enfaticamente, de modo nenhum. A lei de Deus não é pecado, mas ela revela o pecado do ser humano. Ela mostra o que quebra, mancha a santidade de Deus. E Paulo aqui, irmãos, conduzido pelo Espírito Santo, ele dá o exemplo do 10º mandamento, final da 2ª tábua da lei. Ele vai falar da cobiça. A cobiça aqui como um desejo mau. E por que ele foi justamente no último mandamento da 2ª tábua da lei? Por que será que ele falou da cobiça? E não do matar, do roubar, do adulterar, do dar falso testemunho? Por que será que ele elegeu o 10º mandamento? Irmãos, é porque por trás dos demais mandamentos está a cobiça. Olha que interessante. O desejo cobiçoso sobre a vida do próximo. Você quer ver? Seja para roubar a sua autoridade, 5º mandamento. A sua vida não matarás, 6º mandamento. A estabilidade da sua família, 7º mandamento, não adulterarás. Os bens do próximo, 8º mandamento, não furtarás. Ou a reputação do próximo, não darás falso testemunho, 9º mandamento. E viu aí? A cobiça está por trás, está engendrando, está fomentando a quebra de todos os outros mandamentos da 2ª tábua. Então, a lei revelar o pecado da cobiça aponta para a depravação humana capaz de cometer todos os demais pecados condenados por ela.
Por isso que ele elegeu o 10º. Ele está englobando aí todos. Então veja, o problema, ele está dizendo, não é a lei de Deus, mas o pecado no homem, que busca desobedecer à lei de Deus, usando a própria lei como uma espécie de trampolim para conseguir os seus fins malignos. O pecado faz isso. É o que Paulo vai falar no versículo 8. Olha comigo de novo. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Olha o que Paulo diz. O pecado, tomando ocasião, quer dizer, aproveitando a oportunidade dos comandos divinos, dos mandamentos, que te mandam fazer algo ou deixar de fazer algo. O que ele fez? O que ele faz em nós? Ele desperta toda sorte de concupiscência. A palavra concupiscência aqui é cobiça. É a mesma palavra para o mandamento. Epitimia é a palavra no grego. Um desejo maligno intenso por algo que pertence a outro. Meus amados, o que Paulo está dizendo aqui é o que todo papai experimenta. Olha que legal. Ao dizer para o seu filho, não bota o dedo na tomada, menino. Olha só. Se ele não tivesse dito isso ao menino, o menino não poria o dedo. Mas como ele disse, essa proibição, essa ordem paterna vai despertar no filho um desejo de desobedecer ao pai e pôr o dedo na tomada. É exatamente isso que acontece no relacionamento do pecador com a lei de Deus. A lei diz, não mate. E o homem? O homem quer matar o seu próximo. Ele anseia por isso, em razão da proibição. A lei diz, não adultere. E o homem? O homem tem o desejo intenso despertado nele. Uma sede sexual, pelo prazer, pela devassidão sexual. Uma cobiça por possuir outras mulheres ou outros homens que não seus. Sabe por que você quebra todos os mandamentos da lei de Deus? Porque a sua natureza caída em pecado, e a minha, a nossa, ela gosta de fazer tudo aquilo que a lei proíbe, e você faz. Ou manda fazer, e você não faz. Está escrito na lei, por exemplo, veja que está escrito isso na lei. Não comerás tijolo pó de mico como refeição. Está escrito isso na lei? Está escrito na lei assim, não tentarás um lagarto ou uma borboleta. Está escrito na lei? Por quê? Não está escrito, amados, porque a rebelião do pecado que há em mim e em você é contra Deus e contra a imagem de Deus no próximo. É por isso que as tábuas da lei, os 4 primeiros mandamentos, nosso relacionamento com Deus, e os 6 últimos, o nosso relacionamento com o próximo. Ali, o relacionamento com o próximo implica o relacionamento com Deus. Por quê? Porque a imagem de Deus está no próximo. Foi criada a imagem dele. É sempre o confronto, a rebelião, o pecado contra Deus. Seja a pessoa, seja a imagem dele no próximo. O pecado é uma rebelião do homem caído contra o seu Criador e contra o seu semelhante. Como eu disse, daí as 2 tábuas da lei. Sem a lei divina, descrevendo o pecado humano, a força do pecado não existiria. Porque, veja bem, como infringir uma lei que não existe? O pecado é a infração da lei. Pois bem, se a lei não existe e não descreve o pecado, como é que você vai quebrá-la? Não tem jeito. O apóstolo João, lá em 1 João 3,4, vai dizer, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Isso é pecado. É quebrar a lei de Deus. Para quebrar essa lei, ela tem que existir. E ela tem que descrever o pecado. O Código Penal Brasileiro, no artigo 121, traz o tipo penal do crime de homicídio. Lá está escrito assim, sucintamente, artigo 121 do Código Penal. Primeiro artigo da parte especial, matar alguém. Pois bem, se não existisse esse artigo 121 do Código Penal, como é que o juiz poderia condenar alguém? Não há lei para ser aplicada a esse transgressor. Do mesmo modo, Deus condenará a humanidade pela quebra da sua lei, justamente porque Ele deu a lei que descreve o pecado. Paulo está dizendo que a lei de Deus, ela não é pecado, mas ela dá força ao pecado humano, ao revelá-lo ao homem. E o pecado faz o quê? Ele usa a lei para matar o pecador diante dela. Olha a vileza do pecado.
É o que a gente vê no versículo 9, a segunda divisão desse texto. O pecado mata o pecador diante da lei. Olha comigo o versículo 9. Outrora, no passado, sem lei eu vivia, Paulo está dizendo. Mas, sobrevindo o preceito, a lei reviveu o pecado e eu morri. Reviveu o pecado e eu morri. O que Paulo está dizendo aqui? Outrora, no passado, sem lei eu vivia. Olha aqui, há uma discussão muito grande entre os teólogos aqui, entre os estudiosos, entre os comentaristas desse texto, sobre o que Paulo estaria dizendo aqui. Outrora, sem a lei, eu era fariseu, eu vivia. Que tempo é esse em que ele vivia sem a lei? Ou então, em que sentido ele viveu sem a lei de Deus no passado? E eu aqui, amados, eu não vou confundir vocês, trazendo os argumentos desses teólogos. E eu vou dizer apenas que eu sigo aqui a linha da maioria dos teólogos reformados, que entendem o seguinte: à luz do contexto em que Deus deu esse texto aqui, Paulo, ele está pensando em sua própria vida, antes de sua conversão. Portanto, essa sessão é uma sessão autobiográfica da vida do apóstolo Paulo, antes dele ser encontrado por Cristo. E uma das evidências disso é que se você contar do versículo 7 ao versículo 12, a quantidade de pronomes na primeira pessoa que tem aí, eu, me, mim. Pronomes pessoais, do caso reto, e oblíquos. Tem 9 vezes. Paulo está falando dele. Eu, me, mim. Então isso aponta para Paulo falando da vida dele antes de conhecer o Evangelho. Veja, em que sentido então, agora, Paulo vivia sem a lei de Deus antes da sua conversão? Veja, ele era judeu, fariseu, a seita mais rígida do judaísmo, conhecia muito bem a lei de Moisés. Então, ele conhecia essa lei, mas veja, ele estava confortável com a lei, no sentido de não entender que pelos seus pecados ele estava absolutamente condenado diante dessa lei. Paulo sequer tinha convicção de seus pecados. Paulo, amados, era um legalista no judaísmo. Ele era um religioso, nada mais. Ele achava que cumprir as exigências da lei de Moisés, seguindo os ritos da sua religião, já bastava diante de Deus. E por isso, ele vivia vida aprovada por Deus. Ele era filho de Abraão, da tribo de Benjamim, foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era um mestre da lei. Ele era da seita mais severa dos fariseus. Pronto, eu estou salvo. Eu já pertenço a determinada igreja. Não tem gente assim? Que acha que porque está no rol da igreja já está salvo. Não tem que ter compromisso diário com Cristo. Não tem que trazer a ideia abstrata de um Deus para a realidade da vida e buscar santidade. Não, eu pertenço à igreja, eu estou no rol da igreja, ó, está tudo bem. Paulo era um desses aqui. Ele era um legalista, ele era um religioso. O estudioso da palavra de Deus entendeu bem isso. O Hendrickson, ele vai dizer o seguinte, ó, abre aspas. Houve um tempo em que eu me sentia seguro, é Paulo, tá? Sem nutrir qualquer convicção de pecado. Por esse tempo, a plena implicação da lei não havia ainda gravado em minha consciência, nem havia chegado a ser ainda um fardo insuportável em meu coração. Eu gostava da lei, para mim, eu estava cumprindo a lei. Pensava que moral e espiritualmente, eu estava fazendo tudo corretamente bem. Fecha aspas. E o mesmo Paulo, quando ele está condenando os judeus, lá no capítulo 2, versículos 19 e 20, ele está condenando os judeus que descumprem a lei de Deus. Ele vai dizer, ó, vocês conhecem bem, vocês estão instruídos na lei, mas vocês quebram a lei pelos seus pecados. Paulo se inclui ali antes de conhecer o Evangelho, ele é judeu. Olha o que ele diz no capítulo 2, versículos de 17 a 20. Olha o que ele diz, ele está falando para os judeus, que se achavam muito bons diante da lei. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, está vendo aí? Todo judeu conhecia a lei de Moisés, era instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, os que não conhecem a lei,
instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Ele está condenando a hipocrisia do judeu, o orgulho espiritual de muito judeu. Quando ele escreve aos Gálatas, Paulo volta a revelar o seu orgulho espiritual por ser judeu antes de conhecer a Cristo e estar descansado na lei. Olha o que ele fala em Gálatas 1, 13 e 14. Eu vou ler para você. Gálatas capítulo 1, versículos 13 e 14. Olha o que Paulo fala dele, amados. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como é que eu procedi ali enquanto fariseu? Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, achando que com isso tributava culto a Deus. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Esse era o Paulo, achando que estava tudo bem entre ele e Deus, o relacionamento dele com a lei de Deus, porque desconhecia o Evangelho, porque desconhecia o poder condenatório da lei, porque não tinha convicção de seus pecados. E o que aconteceu com a vida desse homem? Após ser achado no caminho para Damasco por Jesus Cristo, passar 3 anos nas regiões da Arábia, aprendendo o Evangelho com o próprio Cristo ressurreto, ele vai contar essa experiência aí em Gálatas 1, 17 e 18. O que aconteceu? Paulo percebeu que sempre viveu sem a lei, como sistema de salvação, embora ele pensasse que por suas obras ele estava salvo. Por quê? Porque em pecado ele jamais pôde ser salvo da condenação da lei. É isso que ele quer dizer aqui, nesse versículo 9, que ele diz: outrora eu vivia sem a lei. Ele vivia sem conhecer o poder condenatório da lei, não tinha convicção de seus pecados diante da lei, antes de conhecer o Evangelho. E que quando o Espírito Santo abriu os olhos dele para a perfeição exigida pela lei, para que ele fosse salvo por suas obras, e que o seu pecado o incapacitava de oferecer uma obra perfeita a Deus para a sua salvação, condenando-o então. O que aconteceu? Então ele morreu diante da lei. É isso que diz a segunda parte do versículo 9. Olha aí. Mas sobrevindo o preceito, a lei, quando eu conheci a lei, reviveu o pecado, porque ela me mostrou o pecado. E ela me deu convicção da minha incapacidade diante da lei. E daí? Daí eu morri, condenado para a lei. Ao ser achado por Cristo, Paulo tomou conhecimento da sua insuficiência para, por suas próprias obras, cumprir a lei. Nesse momento, o seu pecado ganhou força, ganhou vida, tornou a estar vivo. O pecado que ele não conhecia. Antes do Espírito abrir os seus olhos para o pecado, ele estava morto, sem força para condená-lo diante da lei de Deus. Mas agora veio a lei. O Evangelho mostrou a força condenatória da lei para Paulo. E sabedor então agora do seu pecado, ele morreu diante da lei, condenado por todos eles. Esse é o sentido do verbo reviveu, aí nesse versículo 9, aplicado para o pecado e da morte de Paulo espiritualmente falando, condenado pela lei. Paulo, meus irmãos, enquanto legalista, um religioso, aquele que acreditava que podia agradar a Deus por sua regrinha da religião, ele era cego para a lei de Deus e para o seu próprio pecado. O que Cristo fez? Cristo retirou as escamas dos seus olhos, para ele ver quem de fato ele era diante da lei de Deus. Quem ele era? Um pecador condenado. Mas antes, para que ele conseguisse ver isso, foi preciso que ele enxergasse o seu pecado e a sua necessidade de Jesus para cumprir a lei em seu lugar e lhe dar salvação. E eu fico pensando, meus amados, quantas pessoas se achando justas demais diante da lei de Deus, afastadas de Cristo como seu Salvador. Sabe o que elas estão fazendo? Elas estão flertando com a morte. Por que elas agem assim? Porque elas estão cegas espiritualmente para a sua própria depravação espiritual e para a condenação da lei de Deus, baseado nas suas obras. Então, ficou muito claro aqui que o problema nunca foi a lei de Deus, mas o pecado humano diante da lei de Deus. É como Paulo finaliza esse texto, na terceira divisão.
a lei é santa. É o pecado que engana e mata o homem. Veja como ele inicia a defesa da santidade da lei de Deus e, de outro lado, ele vai apontar a vileza, a malignidade do seu pecado no versículo 10. E o mandamento que me fora dado para a vida, verifiquei que este mesmo mandamento se me tornou para a morte. A gente precisa entender aqui, meus caros, que Deus, Ele sempre buscou com a sua lei a obediência e a salvação de seu povo. Sempre. E isso é assim ainda hoje, para aqueles que estão sem Cristo como seu Salvador. Sabe o que vai acontecer no dia do juízo? Deus vai pedir contas a eles, e eles vão ter que ter cumprido estritamente, na perfeição exigida pela lei, todos os mandamentos dela, para serem salvos por suas obras. Parece que Paulo tinha isso em mente, quando escreveu lá em Romanos, capítulo 10, versículo 5. Ora, Moisés, a lei, escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Ok, você não quer Cristo como teu Salvador? Não tem problema, você vai ter que cumprir todos os mandamentos da lei para ser salvo por suas obras. Essa sempre foi a vontade de Deus com a sua lei. Olha o que Deus diz em Levítico, livro da lei, Levítico 18, 5. Ele diz assim, está dizendo ao povo, por meio de Moisés: portanto, os meus estatutos e os meus juízos, a minha lei, guardarei. Para quê? Segunda parte. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Quanta gente vivendo de maneira arriscada por aí, perigosamente, flertando com a morte, porque em pecado não consegue cumprir em perfeição a lei de Deus. Estão entendendo o ponto aqui? Então, olha só. O desejo de Deus com a sua lei sempre foi que a humanidade a obedecesse para ter vida por suas próprias obras. Mas qual o problema? O problema é o pecado humano que nos incapacita a obedecer à lei. É isso que Paulo quis dizer aí nesse versículo 10, quando diz que, a despeito da lei poder dar-lhe vida, o seu pecado o condenava diante dela, porque o tornava imperfeito para oferecer uma vida perfeita diante de Deus. E veja aí a vileza do pecado, como esse princípio espiritual destrutivo, que reina na vida dos ímpios e persiste na vida dos crentes. O que ele faz? Ele aproveita a santidade da lei de Deus, nos seus comandos, nos seus mandamentos, a incapacidade humana de os obedecer, ele aproveita isso para condenar os homens, em razão da sua depravação. É o que Paulo diz no versículo 11, vê comigo aí. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, usando o mandamento, que é santo, pelo mesmo mandamento, pela força do mandamento, o que ele fez? Me enganou e me matou. O pecado me enganou. O pecado aqui, meus amados, como um ente, ele está personalizado. É como um ente maligno, que cega as pessoas para sua própria depravação espiritual, levando-as a confiarem nelas, em suas obras, para viverem vidas aprovadas diante de Deus. Esse enganou aqui, lá no original, no grego, tem literalmente o sentido de seduzir. Ele seduz as pessoas. Ah, meus amados, e como é gostoso a gente saber que a gente fez algo para Deus, por nós, é ou não é? Dá orgulho, enche-nos de brio, de vaidade. Eu sou um bom filho de Deus, eu faço isso, eu não faço aquilo. O homem gosta disso, gente. É por isso que está cheio de justiça própria por aí. É por isso que está cheio de gente que não confia em Jesus como seu Salvador. Que Salvador externo que nada, eu resolvo a parada diante de Deus. Nós somos assim, o pecado nos seduz. Paulo está dizendo, ele nos engana. Paulo, olhando para a vida dele, fariseu, ele está dizendo, eu estava cheio de mim, eu me achava bom demais, eu até perseguia a igreja, eu a devastava, achando que cultuava a Deus, mas o pecado estava fazendo o quê? Me enganando, me seduzindo com falsas promessas de salvação que as minhas obras não poderiam dar. E aí o pecado me matou. Ele fala, me matou espiritualmente. É o sentido do verbo matou aqui. Claro, condenado diante da lei de Deus. Novamente,
Percebam que o problema não é o caráter da lei de Deus, mas a natureza maligna do pecado no homem, que usa algo bom, santo e justo, como a lei e seus mandamentos, para acusar esse homem de rebelião, quando ele peca e a quebra. E finaliza Paulo no versículo 12 aí, reafirmando a santidade da lei de Deus, contrastando com a malignidade do pecado. Olha aí o 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento, santo e justo e bom. A lei, amados, é santa, justa e boa. Por quê? Porque a lei reflete o caráter de Deus, e Deus é santo, justo e bom. A lei é santa, porque ela foi dada por um Deus que é santo. Seus mandamentos são santos, porque conduzem a uma vida moral reta, àqueles que buscam obedecê-los. Seus mandamentos são justos, porque se aplicam a todas as pessoas indistintamente, não havendo preconceitos ou favoritismos da parte de Deus, não. E seus mandamentos são bons, porque são apropriados para dar vida próspera, prazerosa, plena àqueles que buscam obedecê-los. A lei de Deus é santa, seus mandamentos são santos, justos e bons. O que não presta é o pecado que habita em mim. É o que o texto fala aqui. Paulo, considerando a sua vida, antes de conhecer o Evangelho, antes de ser confrontado com o seu pecado, com a força condenatória da lei. A lei é santa, não há problema com a lei, com a palavra de Deus. O problema é o pecado que habita em mim, que não deixa com que eu obedeça isso aqui e seja salvo por minhas obras. Daí a necessidade de Cristo. Se Deus permitir, esse é o tema do próximo sermão, versículos 13 até o 25, na próxima semana. Aí a gente já pode concluir com algumas rápidas aplicações aqui. Olha só, Paulo está pensando na sua vida antes da sua conversão. E com isso, ele descreve aqui a condição espiritual de toda a humanidade sem Cristo. Era a dele. E considerando, então, o seu débil desempenho espiritual diante da lei naqueles dias. Ele está pensando nisso. Ele conclui que a lei, ela sempre revelara o seu pecado, embora ele fosse cego para o pecado. Ele não conseguia ver. Ele também diz que esse seu pecado o matava, o condenava diante da lei, que exige uma obra perfeita que ele não poderia dar. E que o problema então nunca foi a lei de Deus, que é sempre santa, mas sim o seu próprio pecado. E como é que a gente pode aplicar isso às nossas vidas? Em primeiro lugar, meus amados, o que esse texto fala para mim e para você nessa noite? Além daquilo que o Espírito Santo já comunicou ao teu coração. Olha só, a palavra de Deus revela o seu pecado, daí a importância em conhecê-la cada dia mais. Essa palavra, é ela que revela o teu pecado. Daí a importância de conhecê-la cada dia mais. O mundo sem Deus pede para você olhar para você se conhecer. Tem até um filósofo, né? Conhece-te a ti mesmo. Olhe para você, se interiorize. Você tem a centelha divina dentro de você. Use a razão. Perscrute as profundezas do teu coração para você se conhecer. Não. Paulo está ensinando aqui. Olhe para a lei de Deus, porque ela revela o meu e o seu pecado. Deus está nos dizendo nessa noite, olhe para o espelho da minha palavra, porque conhecer a Bíblia é conhecer-se a si mesmo, já que ela revela quem você é. E de outro lado, ela revela o que Deus fez para purificar você de toda a sujeira do pecado, de toda a tua rebelião diante dele, ao enviar Jesus para assumir na cruz, no teu lugar, a culpa pelos teus pecados. Portanto, valorize o estudo da palavra de Deus. Essa é a aplicação. Não ignore a palavra de Deus. Não ignore. Ela não é um alimento estragado. Ela não é um alimento frio. Ela é a palavra de Deus para a vida da igreja em todos os tempos. Ela vai trazer bênção na vida daqueles que buscam conhecê-la, porque você vai estar conhecendo a você mesmo. Você vai dar dando oportunidade para o Espírito Santo aplicá-la em tua vida, mortificando o pecado, para que você se conforme mais à imagem de Jesus. É o que Deus quer. Romanos 8:29, Paulo fala disso.
O que Deus quer é formar em mim e você a imagem do Filho dele, para que ele se deleite em nós cada dia mais. Para isso, você precisa conhecer o teu pecado. O espelho está aqui, é a palavra de Deus. Valorize o estudo bíblico. Em segundo lugar, o que esse texto fala para mim e para você? O pecado que vive em você, ele produz engano e cegueira espiritual, prometendo felicidade sem fim, quando na verdade ele gera todo tipo de angústia. Não alimente o pecado, portanto, em sua vida como um petzinho de estimação, mas diga não a ele, e sim a Deus, buscando viver segundo os seus mandamentos, que tem por fim te conduzir a uma vida mais próspera neste mundo. Meus amados, a vida segundo a vontade de Deus, lutando para observar os seus mandamentos, longe de ser um peso, um limite à tua pretensa liberdade, na verdade, representa a verdadeira liberdade da escravidão e da cegueira do pecado na tua vida, te despertando para a verdadeira vida com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Que bênção é conhecer a palavra de Deus, ser liberto do poder do pecado que te cegava, que fazia com que você confiasse em você, sem haver poder em você para se salvar, para mudar a tua vida, para enfrentar aflições difíceis nos seus dias. Deus revelou a sua palavra para isso. Portanto, não ignore o estudo dessa palavra que revela o pecado e a tua fraqueza e te dá força para lutar contra ele. E não dê ouvidos ao pecado, porque ele produz engano sem fim na tua vida. Busque viver segundo a vontade de Deus, que vai te trazer alegria, contentamento. Não importa se você está com o chinelo furado ou com o último carro do ano, não importa. A obra de Deus é sobrenatural. E por fim, abandone suas próprias obras para se salvar diante de Deus e comece a viver na dependência da obra de cruz apenas de Jesus Cristo para a tua salvação. A graça de Deus não é uma denominação. A graça de Deus é o favor imerecido dele sobre a tua vida, ao ter enviado o Filho dele para morrer no teu lugar. Isso é a graça de Deus. É favor, é presente, é dom. E presente, você recebe, não recebe de alguém? Você não fez nada para merecer um presente. Você recebe um presente de alguém. Assim é a graça de Deus. Ele enviou o Filho dele para morrer no teu lugar. E ele espera agora uma resposta de gratidão tua. Que você abra a mão da tua justiça própria, do teu jeitinho de agradar a Deus, de homens, de denominações, de filosofias humanas, e se entregue a Cristo pela fé. Abrace o Senhor, confie nele, somente nele, no sangue remidor dele. Jesus não experimentou engano do pecado como eu e você. Portanto, ele pôde obedecer à lei de Deus no meu e no teu lugar e nos legar perdão, salvação, reconciliação com Deus, acesso a ele e vida eterna. Portanto, se você é crente, meu amado, se você é cristão, discípulo de Jesus, você não precisa temer a lei de Deus não, viu? Porque toda a tua rebelião diante dela já foi carregada pelo teu Senhor na cruz, de modo a você não ser mais condenado por nenhum dos teus menores pensamentos pecaminosos. Não! Jesus já levou tudo isso na cruz por você. Então, descanse na cruz de Jesus em teu favor. Deixa o Espírito dele te inflar, te dinamizar, para você lutar contra os pecados na tua vida, para se parecer mais com ele a cada dia, em resposta de gratidão a esse Deus, que deu o melhor dele por você, ele entregou o Filho. Você não está mais condenado pela lei de Deus, você foi liberto da condenação dela, se você é cristão. Agora, se você não é cristão, entenda o que Deus está dizendo nesta noite por meio desse texto. Você precisa entender que você é pecador e que a lei de Deus é santa e ela não tolera o teu pecado diante dela. E se você morrer sem Cristo como teu Salvador, você será condenado a um tormento eterno pelo teu menor pecado. Menor já servirá para te condenar diante da lei que exige perfeição. Então o convite para você é: arrependa-se de seus pecados, da sua justiça própria, e se volte para Jesus Cristo pela fé e encontre perdão
e paz em teus dias. Essa foi a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Vamos orar agradecendo mais uma vez? Obrigado, Senhor, por tua palavra, que é viva, que é eficaz, que tem poder para penetrar nossa mente, nosso coração, nossa alma e produzir transformação, e trazer vida onde havia morte, e trazer luz onde havia trevas, e trazer a justiça de Cristo no lugar da nossa justiça muitas vezes. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui nesta noite. Que o teu Espírito Santo possa sondá-lo, que o Senhor possa repreender todo o mal, que o Senhor possa aplicar com poder essa palavra, para que haja novo nascimento, e quem sabe, Deus, o início de uma nova caminhada, agora sim, com a vida entregue tão somente nas mãos de Jesus, para a glória do teu nome, e para o bem desta vida, Senhor. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar a Deus agora, um último cântico de adoração ao Senhor ainda. Eu vou fechar aqui, meus amados, só um minuto. Nós vamos cantar a Deus agora, esse cântico que é lindo, esse cântico Ao Sentir, do Paulo César Baruch. Talvez muitos irmãos conheçam. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Ao Sentir. Vamos cantar essa música no pendrive. Os irmãos sabem, nós temos orado a Deus por músicos, né? Temos os instrumentos, está faltando os músicos. Eu sei que Nova Granada é um celeiro de músicos. Se você toca algum instrumento, canta, está aqui um ministério para você. Venha louvar o Senhor, venha agradecer a Deus aqui, servindo a Ele com os teus dons e talentos, cantando, tocando o violão, o teclado. Nós agradecemos hoje a Carol, a esposa amada, está aqui nos ajudando. A Sabrina, por vezes, também traz o seu saxofone, né, Sabrina, aqui. Alguns irmãos de Rio Preto também às vezes vêm, mas nós gostaríamos de uma equipe de louvor. Estamos orando a Deus aqui, para que Deus traga essas pessoas. E Deus tem respondido às orações, hein? Mas nós vamos colocar o pendrive aqui, vamos acompanhar hoje aqui no pendrive com esses nossos irmãos, o Paulo César Baruch aqui e toda a sua turma, né? Deixa eu pegar o pendrive aqui, irmãos. Uma música linda. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz
venha Jesus Cristo, e a vida eterna vai gozar. Como é bom ser crente, louvado seja Deus. Nós estamos no final do nosso culto de adoração a Deus. Nós saudamos aqui aos visitantes. Que bênção, não é? Que grata bênção nós temos tido aqui em conhecer a família do Leandro, da Mariana, já comparecendo aqui há um tempo. Hoje veio com os filhos, é isso? Namorado. Vamos lá, novamente os nomes, hein? Eu não sou muito bom com o nome, mas eu guardo. Eu lembrei de Ismael, é isso? Ismael, isso. O irmão de Isaac, né? Ismael, Ezequiel, profeta no exílio, Yasmin. Então, Yasmin e o Ismael são os filhos do Leandro e da Mariana. E o Ezequiel também, o namorado da Yasmin. Vocês são muito bem-vindos, uma alegria tê-los aqui nesta noite. Leve aí essa palavra no coração e a bênção de Deus sobre suas vidas. A Ana também, namorada lá do João, não é? O João já membro aqui da nossa igreja. Que bom revê-lo, graças a Deus por sua vida. Temos orado, viu? Por sua vida aqui, meu querido. E a Ana aqui também, novamente aqui conosco, já veio também. Que Deus a abençoe. A dona Celi, mãe do João e do Júlio, uma alegria, viu, dona Celi, tê-la aqui. Tenho conversado muito com o Júlio, quero fazer uma visita para a família logo, logo, para poder orar com os irmãos lá, poder conversar um pouco ali na intimidade do lar. Que bom, viu, ter a tua presença aqui nessa noite, que você guarde essa palavra no teu coração, medite nela durante a semana. Com certeza, nada é sem propósito na nossa vida, viu? Você, nenhum de nós viemos aqui esta noite. O verbo é esse, né? Viemos aqui. Esse verbo é difícil de conjugar. Mas nenhum de nós não é vimos, não, que aí é o vir. Viemos aqui nesta noite sem propósito. Foi o Senhor que nos trouxe aqui. Graças a Deus pela vida de todos vocês. Mais algum visitante? Estou tendo que perguntar se há mais algum visitante. Deus tem trazido pessoas, né? Aqui para a nossa igreja. Os irmãos também que já são membros aqui. Louvado seja Deus pela vida de vocês, viu? Graças a Deus pela igreja que tem caminhado, que tem assumido, né, esse desafio de Deus aqui para essa cidade, em trazer a boa pregação, instrução da palavra de Deus para a vida dos irmãos. A agenda da igreja, os irmãos já conhecem. Terças nós temos o estudo bíblico, começamos o estudo aí no livro de Malaquias, então você está convidado. Quer conhecer, estudar o livro da Bíblia? Nós vamos estudar Malaquias olhando para o culto agradável a Deus. Afinal de contas, Malaquias nos seus dias vai instruir o povo. Que tipo de culto agrada a Deus? E aqueles princípios que estiveram ali naqueles dias são os mesmos que Deus usa hoje para um culto agradável a Ele. Então nós temos estudado isso, você é convidado. Todas as terças, então, às 8 da noite, estudando o livro de Malaquias. Quinta-feira, reunião de oração, às 8 da noite. E no domingo, 9 da manhã, escola dominical, adultos, crianças. Tem sido muito bom também. Temos tido uma boa frequência, pela graça de Deus. E às 7 da noite, então, nosso culto público de adoração. Nós agradecemos a Deus, à igreja, os irmãos sabem, nós adquirimos um climatizador potente da Vente Sol, 125 litros, para abençoar ali a vida das crianças na escola dominical. É muito quente lá no fundo, o ar não chega, então a bênção do ar aqui para a gente hoje, viu? Há 2 meses não tinha ar, muita gente tinha um lequezinho aí. Hoje, pela graça de Deus, nós ganhamos um ar-condicionado, então, mas não chega lá nas crianças. Então a Maria e a Sabrina
Nossas professoras têm sofrido ali, não é? Saem até bronzeadas, irmãos. Às vezes saem até bronzeadas da aula, né? Tamanho é o forno lá. Mas compramos um climatizador. Vai ajudar muito. Vai ajudar demais. Vocês vão ver. Vai ajudar as professoras e as crianças. Então a gente agradece à igreja que se uniu, doou também aqui, uns irmãos também lá de Rio Preto, e conseguimos então adquirir mais esse climatizador. Ontem foi o aniversário da Patrícia. Deus abençoe a sua vida, é uma alegria, viu? Poder ter você aqui nesta noite, agradecendo a Deus por mais um ano de vida. E todo mundo pegou essa planilha aqui de prestação de contas? Quem que é membro e não pegou ainda a planilha de prestação? Eu deixei ela aí com a dona Alisete uma, tá? A Célia que não veio, né? A Célia não veio também. Você vai vê-la até terça-feira ou não? Aí eu entrego para ela na terça-feira, né? Tá. Eu vou entregar uma. Deixa eu entregar uma aqui pro Leandro e para a Mariana. Isso aqui, irmão, é a planilha da prestação de contas do ano passado. Eu quero rapidamente só sublinhar alguns pontos. Quem mais? Deixa eu pegar aqui, irmão. Você pegou, né, Ju? Deixa eu pegar para você. Aqui os irmãos já pegaram de manhã. Eu sei o que aconteceu aqui, por isso que correram para lá. Então, irmãos, nós vamos encerrar o nosso culto de adoração a Deus. E aqueles que são membros, os que não são membros ainda, se quiserem permanecer, são convidados para ficar. Mas isso aqui é uma prestação de contas àqueles que têm o seu compromisso com o dízimo, com oferta, para mostrar a lisura da administração dos recursos, tá bom? Então eu trouxe aqui, no projetor aqui, algumas observações que eu quero pontuar aqui com vocês, a respeito da prestação de contas. Que bênção é, irmãos, a gente tem que levar o trabalho assim, de maneira transparente, porque nós estamos lidando com as coisas de Deus. Olha lá, um balanço, receitas e despesas de 2025. Eu não vou falar tudo que está aí, eu vou pontuar algumas questões só para vocês, tá bom? Vamos ficar de pé para encerrar o nosso culto? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, Deus majestoso, poderoso, grandioso, santo, santo, santo Tu és, Senhor. No final deste culto, deste momento de adoração pública, nós te bendizemos e te adoramos pela oportunidade que nos dera de estarmos reunidos como membros do corpo de Cristo aqui mais uma vez. Senhor, recebe tudo o que fizemos aqui, a palavra lida, a palavra cantada, a palavra orada, a palavra pregada. Cada coração que está aqui recebe na mediação de Jesus Cristo em Tua presença, ó Deus, e dispensa a Tua bênção sobre essas vidas. Repreende o inimigo para que ele não roube a palavra pregada. Guarda-nos do mal no início desta semana. Só o Senhor conhece os nossos dias até o próximo domingo. Ó Deus, que o Teu Espírito, que está conosco, que Ele possa nos trazer aquela convicção de que não importa o que enfrentarmos nesses dias que virão, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso castelo forte, o Senhor é a nossa força, a nossa alegria vem de Tua presença, ó Deus. Nós, com Cristo, somos mais do que vencedores diante de todo o mal. Caminhe com a Tua igreja, caminhe com cada filho Teu, com cada desafio que sobrevier às suas vidas nos dias que virão nesta semana. Tu és o nosso Deus, o Senhor está acima de todo mal, e nós fomos ressuscitados por Tua graça, e colocados à direita com Cristo, para reinar sobre todo o mal também sobre nossas vidas. Ó Senhor, obrigado por essa graça, obrigado Deus, porque firmados em Cristo, unidos a Cristo, aquele que venceu, que destronou a morte e o diabo na cruz, que venceu toda a tentação por nós também vencemos com Ele, unidos aqui com o Espírito dEle. Ó Senhor, caminha conosco nesta semana, ó Deus, usa-nos para a glória do Teu nome, dá-nos oportunidade para partilhar desta salvação com aqueles que ainda estão em trevas, sem a luz de Cristo em suas vidas, vivendo sem esperança e sem o Senhor em suas vidas. Dá-nos oportunidade, Senhor, dá-nos essa graça, ó Deus, de partilharmos essa bênção, de chamar pecadores, pessoas que estão distantes do Senhor, não lavadas pelo sangue de Cristo, para estarem aqui nesta semana, participando das atividades da Tua igreja, Senhor, do estudo bíblico, da oração e também adorando o Senhor por meio de Cristo no próximo domingo, se assim for de Tua vontade. Ó Senhor, obrigado pela vida de cada visitante.
Nós nos alegramos ao vê-los aqui, ó Deus. Que o Senhor possa ministrar ao coração dele a tua graça, que o teu Espírito dê a eles segurança, alegria de terem estado aqui nesta noite e que possam retornar aqui, se assim for de tua vontade, ó Deus. Que eles levem essa palavra no coração, que eles levem o amor da igreja no coração, as orações franqueadas a eles no coração, tudo isso para a glória do teu nome, Senhor. Transforma nossas vidas, ó Deus, cada dia mais, à luz da tua palavra, na unção do poder do teu Espírito Santo, para que sejamos formados à imagem do teu Filho, e assim o Senhor se alegre cada dia mais na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tua lei, por teus mandamentos, que não são pesados para nós, porque Cristo, Senhor, os cumpriu todos por nós. Agora nós temos a alegria, Senhor, de buscarmos conhecê-los, para responder com gratidão a essa grande salvação que o Senhor nos deu em Cristo. Dá-nos, Senhor, alegria em conhecermos mais a tua lei e a buscarmos obedecê-la como resposta de gratidão por essa salvação. Fica conosco nessa semana, guarda-nos do mal, assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.